Vamos então fazer um exemplo. Eu me inspirei nesse aqui, nesse carimbo, eu não lembro direito quem foi, e a gente, a partir dele, vamos criar um cobogó, certo? Esse exercício primeiro do cobogó é interessante porque a gente fica só na questão de cheios e vazios. O que vai ser cortado, o que vai ser dentro, o que vai ser fora, certo? Então a gente tem aqui uns exemplos de cobogó. E como que a gente consegue desenhar isso a partir de formas e a gente juntando essas formas. Aqui eu vou simplificar, então a ideia vai ser, a partir disso aqui, quais são as formas que estão sendo desenhadas aqui e como é que a gente consegue reproduzir. Esse frame que eu criei de 100 por 100, ele está pequenininho demais. Vamos criar um novo, vou apagar esse aqui, vou criar um novo aqui. De quanto, professor? Vamos fazer um que tenha, por exemplo, 2000 por 2000. Por que esse tamanho? Porque 2000 por 2000 é um desenho em pixel suficiente para imprimir um A4, certo? E ele também dá espaço para a gente trabalhar aqui no Figma. Então, como é que a gente começa? Eu vou começar primeiro aqui por um quadrado. Eu clico lá em retângulo, aperto Shift e ele me cria um quadrado com os lados iguais. Eu vou arrastar ele aqui e de repente o Figma me propõe esses magnetismos aqui, esses snaps. E o que ele tem? Ele tem esse círculo no meio. Vamos trabalhar com a elipse. Essa elipse também, novamente, a gente cria ela. Então eu tenho aqui agora o meu frame. Vou renomear ele professor. Vou criar um retângulo. Vou mudar ele de cor aqui, para ele ficar meio vermelho. E eu tenho uma elipse, certo? Então a primeira coisa que eu posso fazer é, de repente, fazer um buraco. Eu queria cavar aqui e fazer com que esses dois desenhos fossem um único desenho. E que essa parte aqui ficasse do lado de fora, né? Porque não adianta eu tirar o preenchimento aqui, eles são dois, continuam dois desenhos, dois esquemas de construção aqui diferentes. Então como é que eu faço para juntar os dois? Não é juntar e agrupar. Eu vou ter que fazer um cálculo para que esses dois algoritmos aqui, essas duas construções sejam a mesma. Então ele tem o que eles chamam de operação booleana, que fica aqui em cima. Quando eu faço uma união, ele vai fazer com que todo mundo fique o mesmo desenho. Então aqui não funciona. Que eu vou fazer o Ctrl Z, que eu vou precisar selecionar os dois e fazer uma subtração. Então agora, ó, eu tenho o mesmo desenho, certo? E esse desenho, ele, ó, é transparente, ó, tá vendo? Não é que ele é transparente aqui. Essas duas construções que eu fiz aqui vetoriais representam o mesmo desenho. Só que se eu olhar direito aqui, eu vou ver que essa operação continua acontecendo aqui. Então ele não criou um objeto final, ele criou dois desenhos. Esse aqui, por exemplo, eu posso continuar a movimentar ele e a operação continua acontecendo, de subtração. E para ter um desenho final, eu vou apertar com o botão da direita aqui, eu posso fazer flatten aqui, ou eu posso ir na minha operação booleana e fazer um flatten. O que aconteceu agora? Aquele desenho que ainda continuava sendo subtração virou um desenho final. Então, se eu faço dois cliques, eu posso agora modificar esse desenho. Ó. E todos os elementos que constroem ele podem ser modificados. Certo? Então, Ctrl Z, vamos voltar. Dois cliques eu saio do desenho e tenho ele aqui. Como é que eu posso fazer esses outros desenhos aqui? Eu posso criar, por exemplo, um quadrado. E esse quadrado, ele usa esse magnetismo para lá e para o meio aqui, ó.
certo? Esse cara novamente, eu posso clicar nele e usar essa construção aqui interna. Eu vou criar novos pontos aqui e vou puxar esse ponto daqui para cá. E vou puxar esse ponto aqui para cá. Pronto, criei uma nova construção aqui. Esse ponto posso puxar para cá. Olha lá. Ah, professor, o que é interessante? O que é interessante nos vetores? É que agora eu posso copiar, colar, duplicar esse cara aqui. Eu posso fazer aqui objeto e flip horizontal. Ele vai girar, espelhar ele. Posso colocar ele aqui. E novamente, objeto espelhar verticalmente. Opa, eu preciso copiar, colar e espelhar, objeto espelhar verticalmente. Certo? Então tenho agora dois desenhos novamente. Então veja, como é que eu vejo isso aqui? Olhem sempre a lista de objetos que vocês têm aqui. Então eu tenho agora 3 triângulos aqui, ó, criados a partir de retângulos. E eu tenho aquela operação que eu fiz aqui. Então, novamente, eu posso vir e clicar nesses caras aqui e fazer uma nova operação de subtração. Vamos ver o que dá. Olha lá. Então tem agora mais ou menos um Komogó aí criado, certo? Agora tem um problema aqui que é esses cantos aqui estão encostando muito aqui nesse cara, certo? Isso aqui não vai dar certo, porque quando o laser cortar aqui, essa parte vai voar. Então isso aqui não vai dar muito certo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo quadrado aqui, um retângulo, certo? E esse retângulo vai encaixar perfeitamente aqui. Só que eu não vou querer usar o preenchimento dele. Vou jogar ele fora. Eu não tenho nada. Eu tenho agora dois objetos e um deles não tem nem preenchimento e nem contorno. Mas ele existe, ele é um caminho. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um contorno, stroke, para fora, outside, e vou aumentar aqui. Então, o que é esse preto agora? Esse preto não é um objeto ainda preto. Ele é um caminho que tem um contorno. Mas eu queria que esse contorno eu pudesse operar junto com esse cara aqui. Certo? Aliás, a operação dele não está terminada aqui. Eu vou clicar nele e fazer flatten de novo. Pronto, agora ele é um desenho terminado. Se eu clicar, eu tenho aqui todos os elementos dele e tal. Eu queria que esse retângulo aqui, esse preto, fosse também um preenchimento aqui, mas ele não é, ele é só um contorno. Mas eu posso transformar ele num preenchimento. Como é que eu faço? Eu faço botão à direita e Outline Stroke. Ele vai pegar esse contorno e transformar ele num objeto de preenchimento. Vamos ver, se eu clicar aqui, ó, eu tenho agora, tá vendo, um preenchimento aqui. Então, esse cara, ele tem várias formas aqui. Ó. Então, eu vou poder, tá vendo? Ele está aqui como um objeto por fora dele. E eu queria juntar os dois. O que eu faço? Nesse caso, eu posso fazer uma união. Olha lá. Ficou tudo preto. Certo? Eu passei então a ter esse objeto. Ele é formado ainda pelos dois outros. Então, botão à direita e flatten. Certo? E aí eu tenho esse objeto aqui. Esse objeto ele é formado por duas linhas. Tá vendo? Por várias linhas, na verdade. Né? Mas basicamente por duas. Por essa de dentro e essa de fora. Eu preciso sempre afirmar quem é dentro e quem é fora. Eu posso mudar isso com dois cliques usando esse cara aqui, ó, Paint Bucket. Esse Paint Bucket ele pode mudar essa configuração. Eu posso jogar fora
esse preenchimento e usar o preenchimento de dentro, por exemplo. Né? Mas não é bem o que eu quero. E se eu quiser adicionar mais detalhes, eu posso novamente, sei lá, clicar, fazer um triângulo aqui, botar ele no meio, certo? E eu posso fazer uma subtração novamente. Joia? Então, esse é o exercício para vocês fazerem com o desenho de vocês. Pode fazer também. Se vocês quisessem ao contrário, por exemplo, em vez dessa parte ser recortada, fosse, na verdade, esse desenho que fizesse parte da estrutura de fora, né, digamos assim. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode jogar fora o preenchimento. Ele está aqui o desenho ainda. Esse desenho continua com uma união. Vou fazer um flatten aqui, ter certeza de que só tem um desenho. E eu vou criar um stroke aqui, um contorno. Esse contorno ele vai ser para o centro, certo? E eu vou fazer ele crescer aqui, ó, até ele encostar aqui, por exemplo. Então vocês vejam aqui o que aconteceu. Eu criei um contorno, ele desenhou essa parte aqui, só que eu queria que essa parte preta é que fosse o preenchimento. Então novamente eu venho aqui botão à direita e Outline Stroke. Esse Outline Stroke vai transformar tudo que está preto em um preenchimento. Então se eu fizer 2 cliques, eu vou lá ver o que aconteceu. Olha lá. Ele transformou toda essa parte de dentro em preenchimento. Eu posso agora, inclusive, brincar de preencher umas partes ou não com esse cara aqui. Por exemplo, pode dizer que eu quero que essa parte aqui seja preenchida também. Mas vamos deixar aqui desse jeito. Ficou legal. Certo? Então tá aí um Cobogó inspirado nesse Cobogó, nesse desenho, feito isso. Tá? Então experimentem, tentem fazer. O que pode acontecer de errado em geral? O que acontece de errado é que às vezes você quer desenhar e tem uma linha por cima da outra. Então isso a gente vai verificar com calma, um por um desenho antes de cortar na laser, certo? Um outro exercício seria o ladrilho. Nesse caso aqui, o que a gente poderia fazer? O ladrilho, eu vou justamente pintar. Eu vou separar esse cara aqui, eu vou copiar, colar. Ele está aqui. E eu vou, por exemplo, pintar as áreas que eu quero que sejam. Ou então vou diretamente apagar aqui, ó. Com o meu Alt ligado, eu posso apagar esses pontos até ficar, por exemplo, com essa parte de dentro aqui, ó. Opa, opa, opa. Eu quero ficar justamente com esses triângulos aqui. Vou apagar toda essa parte de fora. Por exemplo, vou ficar só com esses caras aqui. E aí, veja que eu tenho uma nova forma aqui, que eu posso transformar esse cobogó depois em um ladrilho. Eu posso pintar. Então, vocês vão aprender a copiar, colar, separar e apagar as coisas que vocês não querem. Né? Então, se eu ter 2 cliques aqui, eu posso de repente usar esse bucket aqui também para me ajudar. E eu vou pintar, por exemplo, esses de fora aqui. E eu posso assim diretamente apagar esses outros. Acho que eu posso selecionar direto aqui, ó, e apagar.
E eu vou então separando essas formas para, ao invés de fazer um cobogó, eu vou transformar isso aqui num ladrilho hidráulico, por exemplo, que combina com o vermelho, o azul, né? Que azul, aí é com vocês. Vou fazer esse azul aqui, certo? E preencher ele para fazer esse ladrilho agora, tá bom? Vocês podem mudar o preto também, ó. Nesse caso, de repente, um azul mais escuro. Legal? Então, boa sorte.